Vamos para a palavra do Senhor, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 6, e depois vamos do 18 em diante. Daniel 5, capítulo 5, versículo 1. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei. Seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Verso 18. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva, como os bois. Do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquele. Mene, tekel. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Que Deus fale poderosamente conosco por meio dessa escritura. Feche os seus olhos e ore por isso, por favor. Santo Deus, em nome de Jesus, que a tua bendita e poderosa palavra seja revelada ao nosso entendimento nesse momento. Que o Senhor encontre neste lugar um povo humilde e sedento pela tua verdade, pela tua palavra. Que, ó Deus, toda a nossa atenção esteja voltada para ti nesse momento. Que não sejamos, ó Deus, indiferentes, mas realmente atentos e atenciosos
diante das tuas verdades, que podem mudar toda a nossa vida, que podem mudar toda a nossa postura diante da vida. Querido Deus, esse é um momento que pode ser um divisor de águas na vida de todos nós aqui nesse lugar. Então não é um momento para se tratar dele de qualquer maneira. Que nós reunidos aqui tenhamos essa sabedoria, Pai. É preciso ter sabedoria para discernir a importância de um momento como esse. O momento em que nós poderemos receber a palavra do Senhor. Que ao Deus no meio de nós haja de fato essa sabedoria. Homens e mulheres, moços e moças com corações despertos, preparados para discernir as verdades excelentes do reino do Senhor. Fala conosco para a tua própria glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Eu quero te contar a história desse moço, para que nós tenhamos algum grande e profundo aprendizado através da experiência que ele viveu, que está registrada aqui nesse capítulo de número 5 do livro de Daniel. Esse moço chamado Beltsazar era, nesse momento, na história, simplesmente a segunda pessoa mais importante na face da terra. Por quê? Porque ele era o vice-rei na Babilônia. E a Babilônia, naquele tempo, era o império que dominava toda a terra, o que estava se expandindo e que estava suprimindo todos os outros reinos. Era o grande império de toda a terra. Seu pai, Nabonido, é que era o imperador e ele era o vice. E ele era neto de Nabucodonosor. Quando a gente encontra o Beltsazar, nesta cena relatada no capítulo 5, ele está num dos ambientes mais amplos do seu palácio. Eu preciso que você olhe para mim. Ele está num dos ambientes mais espaçosos do seu palácio e mais suntuosos também. Era um salão para bailes, para banquetes, para festas. Ele reuniu ali, naquela oportunidade, nada mais, nada menos do que 1000 príncipes. Ele selecionou dentre os maiorais do seu reino, do seu império, 1000 das pessoas mais imponentes, importantes, os que mais ele desejava impressionar. Junto com esses, vieram suas respectivas esposas e numerosíssimas concubinas. Então, nesse amplíssimo salão, estava uma quantidade inumerável de pessoas. Todas elas reunidas naquela oportunidade com uma única intenção e um único objetivo, de aplaudirem a glória daquele homem, a grandeza daquele homem, a vaidade daquele homem. Então, ele não poupou recursos e nem esforços para se exibir naquela noite, naquele momento. E ele foi se deixando empolgar na medida que a festa andava, rolava, ambiente de absoluta liberdade, e então eles bastante à vontade, bebendo todas que você possa imaginar. Numa certa hora da festança, ele se dá o direito de uma audácia um pouquinho maior. Ele se dá ao direito de uma afronta, e ele faz vir à presença dele nesse salão de festa, nesse momento, objetos que haviam sido trazidos para a Babilônia algumas décadas atrás, objetos que haviam sido saqueados do templo em Jerusalém, haviam sido retirados de lá, quando naquela oportunidade o seu avô, Nabucodonosor, havia ordenado a invasão de Jerusalém, porque Nabucodonosor, expandindo o seu reino, estava tomando posse de algumas regiões, e ele direcionou suas tropas para Jerusalém, e queria tomar aquela região, e tomou mesmo. Levou cativos os judeus, nessa oportunidade foram para lá Daniel, seus 3 amigos, e tantos outros judeus, e então Nabucodonosor permitiu que o templo fosse invadido, inclusive, permitiu que o templo fosse saqueado, e os utensílios que estavam no templo em Jerusalém, que desde o começo haviam sido usados única e exclusivamente nas festividades religiosas, nos cultos, nas celebrações a Deus, o Deus de Israel. Eram taças, eram copos, eram jarros, eram utensílios utilizados pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Apenas eles tinham
a liberação da parte de Deus de usar aqueles utensílios, e não a seu bel prazer, única e exclusivamente, nos momentos específicos de adoração, de celebração, de ofício, dos sacrifícios e das festas e das celebrações do calendário judaico. Então, desde que Nabucodonosor trouxera esses objetos para a Babilônia, os havia guardado em algum compartimento ali do palácio e ali deixara. Mas agora o seu neto, Belsazzar, naquele clima de festa e de vaidade, de exposição da sua glória, ele chega a esse extremo. Ele manda trazer essas vasilhas, que desde que foram produzidas, elas nunca foram utilizadas para nenhum outro fim, senão no culto e na adoração ao Deus dos Hebreus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de todos nós, graças a Deus. Então, ele está ali festejando e mandou trazer as taças. Sabe o que fizeram com as taças? Mandou que servisse vinho nas taças para ele próprio e para os seus convidados. E enquanto bebiam naqueles utensílios que eram exclusivamente produzidos e preparados para o culto ao Deus Todo-Poderoso, eles ofereciam as suas adorações às suas divindades, porque a Babilônia também era, naquela oportunidade, o mais poderoso centro de satanismo na face da terra. Então, ele ali invocava seus deuses e prestava culto a eles enquanto bebia nas taças, nos utensílios, nas vasilhas, que pertenciam e deveriam ser usadas exclusivamente na adoração a Deus. A impressão que se tinha era que não havia quem pudesse frear aquele homem. E na face da terra não havia mesmo. Talvez seu pai, que era superior a ele, mas seu pai nem estava na Babilônia na ocasião. Historiadores dizem que nessa oportunidade o seu pai estava em viagem, em batalha, tentando expandir o reino, guerreando para outros lados. Então, ele era o líder ali, não tinha ninguém acima dele que pudesse botar limite aos seus excessos, que pudesse colocar freio na sua audácia. Ninguém, ele não ouviria ninguém, não havia ninguém que pudesse repreendê-lo, não havia ninguém que tivesse essa ousadia, ninguém poderia freá-lo, ele não respeitaria ninguém, Ele se sentia e se sabia e era reconhecido como uma pessoa a quem ninguém dominava, sobre quem ninguém exercia comando, sobre quem ninguém exercia autoridade, pelo menos assim se supunha. E, altas horas daquela madrugada, festa rolando à solta, diz a palavra de Deus que num determinado momento, sem aviso prévio qualquer, sem nenhum estrondo, sem nenhum trovão, sem nenhum soar de trombeta, nada, sem absolutamente nenhum som que o anunciasse, surge na parede central daquela sala de banquete uma cena inusitada. Dedos como de mão de homem surge do nada. Dedos como de mão de homem escrevem algumas palavras na parede. Surgem do nada. Todos veem aquela cena. Todos observam aquela cena inusitada. Os dedos vêm, escrevem aquela mensagem. Como vem? Eles vão, a mensagem fica, e ninguém sabia do que se tratava. Obviamente, o próprio Belsazzar, embora não soubesse discernir aquela visão e aquela manifestação, mas algum discernimento ele estava tendo, porque a reação dele é absolutamente profunda. Olha o que nos diz, eu preciso reler com você, o versículo de número 6. Mudou-se o semblante do rei, quando ele viu aquilo, mudou-se o semblante do rei, os pensamentos dele se turvaram, as juntas dos lombos relaxaram e os joelhos dele batiam um no outro. Toda aquela pose, toda aquela atitude arrogante, toda aquela postura de quem não tinha medo de nada nem de ninguém, de repente sumiu do semblante do Belsazzar. Ele não sabia o que aquilo significava, ele ainda não tinha informação detalhada do que significava, mas algum discernimento ele estava tendo dentro dele, de que o negócio estava feio para as bandas dele, porque ele se sentiu em pânico diante daquela cena. A reação dele foi assim, de alguém que estava impactado. O semblante dele desfigurou-se. Aquele ar de soberania foi
para o beleléu. De repente, ele estava com ares de quem não sabia para onde correr. Diz que a mente dele ficou confusa. Diz que ele se sentia sem domínio das juntas. Os joelhos dele tremiam, batiam um no outro. Ele estava tomado por uma sensação que deu um ar de fraqueza muscular e articular nele. Tamanho medo e o pânico se apoderou dele. E o verso 7 diz que ele começa a gritar, ele começa a berrar. E ele precisa que seja trazido à presença dele alguém que pudesse lhe ler o que estava escrito e explicar o significado daquilo. E se procurou em todo o palácio os mais sábios, os mais entendidos, os mais inteligentes, e ele ofereceu fortunas incalculáveis para quem lhe desse a precisa interpretação daquilo, o que aquilo significava, e ninguém conseguia interpretar, até que uma das suas parentes manda lhe dizer e lhe lembrar que havia no palácio alguém cujo histórico era de quem conseguia interpretar essas coisas, porque sobre ele estava uma sabedoria especial que sobre as outras pessoas não existia. E então é quando nós vemos, a partir do versículo 18, a experiência de Daniel, quando ele entra na cena, quando ele vai conversar com esse homem. Por favor, você vai ler junto comigo, mas por enquanto olhe para mim. Quando Daniel vai conversar com Beltsazar, eu preciso que você entenda qual que é a situação. É uma cena, é uma situação, eu posso te dizer, sem medo de errar, que está acontecendo ali uma experiência de missões, porque a palavra vai ser levada. Só tem um detalhe. A palavra está sendo levada para ouvidos que já ouviram a palavra. Então, esse diferencial eu preciso ressaltar aqui agora, antes que a gente continue. Daniel está sendo chamado para ir levar a palavra de Deus, porque o que estava escrito na palavra, quem que escreveu? Então, ele estava indo interpretar e explicar a palavra de Deus para uma pessoa que já tinha algum conhecimento da palavra de Deus. Ele já tinha alguma noção da palavra de Deus. E por que a gente sabe disso? Por causa da família da qual ele procedia. E por causa da maneira como Daniel inicia aquela entrevista, aquela conversa. Nós vamos voltar ao texto, só para a gente se recordar. Capítulo 5, versículo 18. Daniel começa assim. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, na verdade está se referindo ao avô de Beltsazar, deu a Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria matava, a quem ele queria conservava em vida, e a quem ele queria engrandecia, a quem ele queria ele abatia. Mas quando o coração dele se exaltou e o espírito dele se engrandeceu em soberba, ele foi derrubado do trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante ao dos animais, sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva, como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que ele conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltsazar, que és filho daquele, não humilhaste o teu coração, ainda que você sabia daquilo. Por isso que eu te digo, que quando Daniel vai ali pregar a palavra para Beltsazar, ele foi fazer missões? Foi. Mas ele foi levar o evangelho, ele foi levar a palavra de Deus a ouvidos que já sabiam da palavra de Deus. Então ele foi levar não a mensagem que ele escolheu levar, ele foi lá interpretar a mensagem que Deus estava enviando a ouvidos que já conheciam o Deus dos hebreus, o Deus Todo-Poderoso. Quando Daniel menciona a experiência do avô de Beltsazar, que era Nabucodonosor, ele poderia ter mencionado muitas outras. Por exemplo, a partir do momento em que Nabucodonosor levou os hebreus para dentro da Babilônia, ele levou para dentro da Babilônia o Deus dos hebreus. Obviamente, Deus Todo-Poderoso, a presença dele enche toda a terra. Mas quando o povo de Deus entra na Babilônia, o Senhor Deus, que é fiel ao seu próprio povo, também se instala lá. E passa a acontecer na Babilônia manifestações do Deus Todo-Poderoso que antes não haviam e que depois também deixaram de acontecer. Só aconteceram enquanto o povo de Deus estavam lá. Estou falando de manifestações especialíssimas relacionadas ao povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Daniel, você vai encontrar a manifestação de suprimento de sabedoria
da qual Deus investe Daniel e os seus 3 amigos, porque quando comparados aos caldeus, aos jovens caldeus, que foram submetidos ao mesmo curso, à mesma preparação que eles, a sabedoria deles foi superior à dos caldeus. No capítulo 2, você vai encontrar, por exemplo, uma manifestação magnífica do poder do Deus dos hebreus dentro da Babilônia. Quando Nabucodonosor, avô do Belsazar, sonhou um sonho que o perturbou profundamente. Sabe aquela noite que você sonha um sonho e quando você acorda, sua alma está estranha por causa do sonho. Você está angustiado, você está assim, com a sensação de que está abafado e é por causa do sonho. Só que nesse caso teve uma situação interessante. O Nabucodonosor não lembrava do sonho. Ele sabia que tinha sonhado um sonho pesadíssimo. E por causa do sonho ele amanheceu mal com força. Mas ele não lembrava o que era o sonho. E aí ele convocou os sábios da Babilônia para que viessem contar para ele. O que eu sonhei? Quem me contar o que eu sonhei e explicar o que o sonho significa, eu vou enriquecer esse camarada de uma tal maneira que ele nunca mais vai passar aperto na vida. Foi isso que ele prometeu no capítulo 2. O desafio era esse. Tem que me contar o que eu sonhei, porque eu estou abafado por causa do sonho, mas eu nem sei que sonho é. Preciso saber a história do sonho e o significado da história. E tem mais. Se ninguém me der essa resposta, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Estavam todos debaixo de ameaça de morte. Alguém tinha que resolver isso. E o Daniel se pôs de joelho, clamou ao Deus Todo-Poderoso e falou: Senhor, para poupar a minha vida, dos meus 3 amigos e de todos esses sábios que são os coitados, que não tem como saber isso, nem nós também, se o Senhor não nos contar, eu lhe imploro, nos conte o sonho que esse homem teve, nos dê a explicação para que nós possamos conversar com ele. E Deus atendeu a oração de Daniel, contou para Daniel qual era o sonho. Então Daniel se fez apresentar na sala de Nabucodonosor, o grande imperador, o que tinha o poder da vida e da morte, e então disse para ele: eu posso lhe contar o que o senhor sonhou, porque o Deus Todo-Poderoso sabe, e ele me disse, e eu venho lhe contar. Então, qualquer um poderia chegar lá com uma história tirada de trás da orelha, mas Nabucodonosor não seria convencido. O sonho teria que ser exatamente o que ele havia sonhado, porque à medida que ele fosse sendo contado, ele teria que recordar desse sonho. O relato da história queria despertar a memória dele. Então, isso seria a confirmação de que era aquele o sonho mesmo. E, de fato, Daniel chega ali e começa a contar o sonho. Era o sonho daquela estátua, cada parte da estátua era de um artefato diferente, de um material diferente. Então, Daniel foi descrevendo o sonho, descrevendo a estátua, descrevendo o que acontecia com cada parte da estátua, e foi explicando o que cada uma daquelas coisas significavam. E o Nabucodonosor foi, na medida que Daniel ia contando, ele foi lembrando do sonho. Foi entendendo o sonho, e aí ele reconheceu realmente: o Deus de Daniel é Deus mais poderoso do que os deuses dos sábios e os deuses da Babilônia. Então estavam acontecendo algumas manifestações do Deus dos hebreus dentro da Babilônia. Que aquilo estava se tornando notório, porque não estava acontecendo na vida dos hebreus meramente. Estava acontecendo na vida dos mais importantes membros da aristocracia da Babilônia. No próprio Nabucodonosor e na família dele. E o Belsazar criado nesse contexto, obviamente informado e ciente, senão testemunha ocular de todas essas coisas. Capítulo de número 3, você vai encontrar o relato de quando acontece a perseguição de Nabucodonosor aos 3 amigos de Daniel. E eles vão parar porque não se prostraram diante de Nabucodonosor para o adorar. A condenação que pesa sobre eles é que eles fossem lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. E você sabe como é que essa história se desenrola? 3 homens foram lançados, fortemente atados com cordas novas e com nós apertadíssimos. E o rei, o imperador, os observa passeando no meio daquelas chamas, não mais amarrados, absolutamente livres, e com o 4º homem caminhando junto com eles. E então Nabucodonosor manda que todos saiam os 3 homens, porque Nabucodonosor não pôde contemplar a face do 4º homem, que nós sabemos era o Filho de Deus, o poderoso Salvador da nossa alma, Jesus Cristo.
E ali Nabucodonosor declarou e reconheceu: realmente não há Deus como esse Deus. Tudo isso aconteceu na família do Beltsazar. Tudo isso eram manifestações do Deus dos hebreus, do Deus dos judeus, do verdadeiro Criador e sustentador de todas as coisas, dentro da Babilônia. Babilônia mística, politeísta, satanista, mas que estava agora tendo a oportunidade de testemunhar manifestações que provavam, evidenciavam a presença de Deus na face da terra, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. No capítulo de número 4 de Daniel, acontece o que Daniel está citando aqui para Beltsazar. Beltsazar, você não lembra o que aconteceu com seu avô, Nabucodonosor? Depois de todas as manifestações de Deus que ele viu, ele engrandeceu a sua alma, ele cresceu demais a cabeça, ele se ensoberbeceu, ele não deu glória a Deus pelas coisas que ele conseguia construir, adquirir, ele manteve o coração dele arrogante e vaidoso. E você lembra o que aconteceu com ele? Num dia em que ele estava se exaltando e recusando-se a reconhecer a glória do Deus Todo-Poderoso, veio sobre ele uma situação de mente confusa de uma tal maneira que ele começou a ver-se a si mesmo como animal. E como animal ele começou a se comportar. E ficou uma coisa tão inconveniente que ele não podia mais viver no meio dos homens. Porque como animal ele se via e como animal ele se comportava. E então, por conta disso, dessa situação tão inusitada, ele foi separado dos homens, ele foi morar no meio do mato, com animais. Porque como animal ele se via e como animal ele se comportava. E durante vários tempos ele ficou lá, separado dos homens, comendo capim com os animais. Deus tirou a arrogância dele, abateu a arrogância dele. Até o dia em que voltou a lucidez dele, e com a sua própria boca ele confessou: eu apenas homem sou, mas ele é Deus Todo-Poderoso. Então Daniel está conversando com o Beltsazar. Ele foi evangelizar o Beltsazar. Ele foi explicar a palavra de Deus para Beltsazar. Ele está fazendo missões, mas ele está fazendo missões a ouvidos que não são ouvidos que nunca ouviram a palavra de Deus. São ouvidos que já têm algum conhecimento. São ouvidos que podem não dominar a teologia de ponta a ponta, mas têm algum conhecimento. É uma pessoa que podia não ter as mais profundas ou elevadas experiências espirituais com Deus, mas alguma experiência ele tinha. Ele podia não ser uma pessoa de vida espiritual desenvolvida na experiência com Deus, mas algum entendimento da realidade de Deus e do agir de Deus na terra ele tinha. Isso deveria gerar nele respeito para com Deus, para com a obra de Deus, para com a palavra de Deus, para com as coisas de Deus. Talvez ele pensasse assim: ainda que eu sei alguma coisa, ainda que eu tomei conhecimento por todos esses eventos aí, mas eu não sou obrigado a respeitar ele porque eu não me converti. Isso não faz diferença. Se converteu ou não converteu, o que importa é que sabe. Desde que você sabe quem é, ele deveria respeitá-lo. Mas eu não quero ser crente. Isso é outro problema. Essa é outra situação. Isso aí é uma decisão do indivíduo que ele pode reverter ou não. Assunto dele conforme Deus determina. Mas uma coisa é certa. A partir do momento em que eu sei quem ele é, eu deveria respeitá-lo nessa terra. Eu deveria entender que ele não é como eu. Ele está muito acima de mim. E que ele não é alguém com quem eu deva brincar. Ele não é alguém a quem eu deveria afrontar. Ele não é alguém a quem eu deveria irritar. Se eu tenho alguma noção de quem ele é, ainda que eu não queira me comprometer, eu deveria baixar a crista diante dele. Eu deveria andar na face da terra, falando menos contra ele, a obra dele, o povo dele e as coisas dele. Eu deveria entender que esse é um tempo de gente louca, doida, maluca,
porque fica provocando aquele que é Senhor do universo e não tem noção do que isso pode significar, porque ele não fica meramente abatido e angustiado quando a sua honra não é respeitada. Ele se levanta em defesa da sua própria honra. E há quem pense, não, ele não pune não, eu tenho vivido assim de forma afrontosa e ele não pune não. Você sabe o que ele faz? Ele fica mandando pregador atrás de mim, me bajular para ver se eu venho. Ele fica mandando missionário atrás de mim, insistir comigo para ver se eu volto para a igreja. Quanto mais eu apronto, mais ele rasteja os meus pés. Quanto mais eu me mostro indiferente, mais ele insiste comigo. Ele não pune coisa nenhuma não. Quanto mais eu estou me entregando e me esbaldando nas coisas que afrontam a santidade dele, mais ele manda gente atrás de mim, implorando para ver se eu volto para a igreja. Ele não pune coisa nenhuma não. Não? Porque a punição não é imediata, pode ser que ela não existe. Mas o ocorrido com Beltsazar nos parece que foi um fato deixado para o nosso alerta de todos nós na face da terra, nos dias de hoje. Justamente porque o que ele faz com Beltsazar é altamente didático e revelador. Ele faz aparecer os dedos na parede escrevendo aquela mensagem. Então Daniel vem à presença de Beltsazar e explica, sabe quantas pessoas tinham nesse salão? Tinham muitas centenas de pessoas aqui. Sabe com quantas ele quis falar? Com uma só, contigo. Sabe quantas vezes ele tentou falar contigo e tu não deste confiança para ele? Sabe quantas vezes ele enviou a palavra para tu e tu te mostraste indiferente ou escarnecedor do início da tua vida até o dia de hoje? Tu consegue contar quantas vezes ele tentou enviar a palavra dele para tu, o que ele tinha para dizer do coração dele para o teu coração, e tu não tinha tempo, ou não tinha interesse, ou tu simplesmente não dava valor para isso? Pois hoje ele trouxe uma palavra para tu, só que ele trouxe numa incógnita, e tu está aí desesperado, porque hoje tu quer saber, não é? Agora tu quer saber, não é? Ele estava desesperado, gente. Ele ofereceu o terceiro lugar no reino, para quem pudesse dizer para ele o que o Deus dos Hebreus quer falar comigo, com a minha pessoa. É muito extraordinária essa cena. É a cena de uma pessoa que teve tantas oportunidades para ouvir Deus falar e desprezou todas elas. E no último dia da sua vida, Deus tinha uma palavra para ele. Há quem pense assim, essa é a minha esperança? Que no último dia eu tenho essa oportunidade. Beltsazar teve. No último dia da vida dele, embora ele ainda não soubesse, vai saber agora, vai saber agora. Era o último dia da vida dele, ele vai saber disso agora, que Daniel vai explicar. E no último dia da vida dele, ele teve essa oportunidade, Deus falou com ele. O detalhe é o seguinte, a palavra agora não era de oportunidade, não mais. O tempo das oportunidades para aquele indivíduo havia acabado. Deus ainda tinha uma palavra para ele, mas não mais de oportunidade. A palavra agora era apenas o veredito final, inalterável. Não havia o que se pudesse fazer para alterar aquele veredito. Mas tu és o Deus da misericórdia? Pois é, por causa dela mesmo, tua vida durou até o dia de hoje. Por causa da misericórdia mesmo, ele suportou tuas afrontas, do dia do teu nascimento, até décadas depois, até o dia de hoje. Mas chegou o fim, pesado foste na balança, foste achado em falta. O teu tempo finda aqui, o teu tempo acaba aqui. Daniel chega diante de Beltsazar e diz, tu está desesperado? Tantas coisas ele tem falado dentro dessa Babilônia, tantas manifestações dele nesse lugar, tantas verdades sobre ele que todo
todos poderiam estudar e aprender. E não precisariam dizer, fulano está me enganando, ciclano está me levando na conversa. Não precisa isso. Porque é Ele que nos fala sobre Ele mesmo. A gente não precisa ir pela conversa de ninguém. Jesus falou assim, eu vos deixo o meu Espírito Santo e Ele vos guiará em toda a verdade. Nós não seguimos conversa de homens, nós seguimos a santa, perfeita e poderosa palavra de Deus. Tantas vezes o Senhor Deus falou através dos seus atos poderosos diante dos olhos dos babilônios. Na família de Beltsazar, ele poderia ter entendido, ele poderia ter se humilhado, ele nunca deu valor, ele nunca deu atenção. Agora a palavra de Deus para ele estava na parede, e ele desesperado. Alguém, por favor, traduz para mim o que é que ele está falando comigo. Ele está falando comigo, mas eu não discerno, eu não entendo. Ele está falando de um jeito que eu não consigo entender. Pois é, tantas vezes ele falou, e ele foi tão zeloso, detalhista, de se expressar de um jeito que se fizesse entender. E todas as tentativas dele você recebeu com escárnio, você recebeu com desprezo, com indiferença. Agora ele está falando em incógnita. Olha o teu estado, Beltsazar, você está desesperado, porque você hoje quer saber o que ele tem para te falar. Pois o que ele tem para te falar é exatamente isso. O tempo que foi dado a você acaba aqui. Ele dá um tempo para cada ser humano nessa terra. Mas eu nem acredito que ele existe, não interessa. Quem acredita, quem não acredita, o fato é que ele é quem ele é. E ele faz o que ele faz. E ele domina do jeito que ele domina. Nada, nada, nada balança o trono dele. O trono dele é fundado de eternidade em eternidade. Fundamentado sobre uma estrutura inabalável do seu poder que nada pode superar. E então ele diz, o tempo que te foi dado acaba aqui, acaba hoje. Você foi pesado na balança, aqui embaixo, na terra. Você viu como é que as pessoas que estavam no seu banquete faziam contigo? Te aplaudiam, te elogiavam. Aqui embaixo, todo mundo acha que você é nota 10. Mas não é a sua avaliação aqui embaixo que importa. O que importa é a avaliação que tu recebe lá em cima. E lá em cima tu foi pesado na balança celestial. E nela tu foste achado em falta. Tu é muito importante aqui embaixo, mas lá em cima tu foste achado em falta. Então, resumo da história, o teu reino vai ser tomado de tu, vai ser dividido e dado aos medos e aos persas. O que aconteceu com Beltsazar naquela mesma noite? Morreu. Para que Deus enviou uma mensagem para ele se o coitado ia morrer? Pois é. Deus não podia ter dado essa informação toda para ele depois que ele morresse? Porque assim que ele botasse um pé na eternidade, ele ia saber disso tudo. Ia ou não ia? Ia. Assim que ele botasse um pé na eternidade, ele ia saber, morri. Aí ele ia saber, meu tempo acabou. Assim que ele botasse o pé do outro lado da eternidade, o que ele ia saber? Ele ia saber que ele estava de um lado escuro, perverso, tenebroso da eternidade. Então ele ia saber, não, eu fui rejeitado nas mansões celestiais. Ele saberia disso. Então por que Deus mandou registrar? Para que eu aprendesse, você aprendesse, a humanidade toda entendesse. Que todos os homens na face da terra precisam respeitar o conhecimento que adquirem a respeito de Deus. Quantas pessoas nós temos hoje, Brasil afora, elas têm evidências do Deus Todo-Poderoso. Elas têm evidências, elas têm convicção de que Deus é real, é verdadeiro, é poderoso. Elas muitas vezes viram para nós e dizem assim, eu não tenho religião nenhuma, mas eu leio a Bíblia todos os anos. A Bíblia inteira, eu leio a Bíblia. Eu sei até citar muitos textos, muitos versículos. Eu conheço, tem pessoas na minha família, na minha parentela, que já receberam, manifestações e milagres extraordinários do poder de Deus na vida delas. Eu sei que Deus é poderoso. Há outras pessoas que nós conhecemos, ou que estão aí pelas ruas desse nosso Brasil, e elas vão virar para nós e dizer assim, eu já fui um servo de Deus, eu já fui um adorador,
Eu já fui uma pessoa que dentro de uma igreja, eu já servi ao reino de Deus, eu já fui útil no reino de Deus. Eu já dediquei meu tempo, eu já dediquei meus talentos, eu já dediquei minha atenção às coisas do reino de Deus. Eu já estive envolvido na obra de Deus, mas eu estou fora, hoje eu estou fora, estou totalmente fora. E como é que você lida com esse conhecimento que você já tem de Deus? Eu sinceramente, não vem falar de igreja comigo não, porque eu apronto até barraco se quiser, sabe por quê? Porque o povo faz uma vacalhação doida com esse negócio de igreja. As pessoas aprontam por causa de dinheiro, as pessoas aprontam por causa de fama, e esse negócio de igreja é uma bagunça. Opa! O que você acabou de dizer? Você teve experiência com Deus, você tem conhecimento de Deus, e o que você está falando sobre Deus e a obra de Deus? Baseado em que você está denegrindo a obra de Deus? Na atitude de pessoas que fazem uso do nome de Deus e das coisas de Deus de forma errada? Você acha que isso descredencia o Deus Todo-Poderoso? A atitude incorreta de homens da face da terra desqualifica Deus, gente. Eu preciso que você me responda. Nós estamos numa nação onde as pessoas imaginam que por poderem listar condutas irregulares, desonestas e inadmissíveis de pessoas que se dizem servas de Deus, por poderem fazer essas listas, essas pessoas acham que podem denegrir o nome, o santo nome do Deus Todo-Poderoso. Mas eu te pergunto, qualquer falha que eu vier a cometer, enlameia a pessoa do Deus sobre quem eu te falo nessa noite? Qualquer deslize que eu, ser humano, pregadora do evangelho, mas ser humano, vier, Deus me livre e guarde, a cometer nesta minha vida, isso desqualifica o Deus sobre quem eu te falo nessa noite? Como é que nós lidamos com a santidade de Deus, meus irmãos? É baseados no que ela é? Ou é baseado nas perfeições ou imperfeições das pessoas que compõem o povo de Deus na face da terra? A palavra do Senhor diz que Deus se manifestou naquele dia, naquele salão. Agora você imagine, naquele salão de banquete, quantas festas como aquela aconteceram? Quantas noites como aquela, quantos bailes como aquele, quantas bebedeiras como aquela, quantas invocações de demônios como aquela. Mas trazer os utensílios da casa do Senhor e tratá-los de forma sacrílega, aquela foi a primeira vez, e para Beltsazar, a única. Porque Deus se manifestou em defesa da sua própria honra, porque aquilo que era consagrado a Ele foi tratado de forma desprezível. Por que eu te falo que foi missões para ouvidos que já haviam ouvido o Evangelho, que já haviam ouvido a palavra de Deus? Porque Beltsazar se enquadrava nesse grupo de pessoas que se desculpam com esse argumento. Eu estou liberado para tratar as coisas de Deus do jeito que eu achar mais conveniente, mais agradável, mais divertido, porque eu não tenho compromisso com igreja nenhuma. Eu não sou crente, eu não tenho compromisso com Bíblia, eu ouvi, eu até gosto, eu acho bonito, acho interessante, mas eu não assumi compromisso, eu não converti, eu posso fazer o que eu quiser. Um dia, a escrita de Deus vai ser lida a respeito de cada indivíduo na face da terra. O dia de Beltsazar foi aquele, o último dia da sua vida terrena. Só com ele aconteceu isso. Para deixar de exemplo para mim, para você e para todo ser humano que pisar nessa terra. Mas aquele fato vai acontecer sobre a vida de todo ser humano que nessa terra já pisou. As escritas de Deus estão registradas sobre cada um de nós. Pesado foste na balança e foste achado em falta,
E então será tirado o reino eterno de ti? Senhor, eu clamo por misericórdia. Não mais. Mas é a tua palavra, Senhor, a tua palavra não é oportunidade de salvação. Não mais. Não mais. O tempo da oportunidade de salvação é o tempo de hoje. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Pode ser que amanhã não ouças mais. Pode ser que amanhã Ele mesmo decida não te chamar mais. Porque naquele baile, Ele podia ter dado mais uma oportunidade a Beltsazar. Ele podia tê-lo constrangido, ele podia, porque você viu como é que Beltsazar ficou diante daquela mão escrevendo na parede? Ele ficou impactado. Então Deus não podia ter observado o potencial de ficar sensibilizado dele, e então feito uma manifestação extraordinária, de modo que ele se quebrantasse, se arrependesse, viesse a se humilhar ao pó e dissesse: nunca mais farei isso, nunca mais farei isso. Podia. Mas Deus coloca termo ao tempo da sua misericórdia. E não há quem possa confrontá-lo e dizer: o Senhor poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Porque nenhum de nós teria a paciência que Deus tem. Tudo que Deus espera dos seres humanos na face da terra é que nós não sejamos arrogantes, não sejamos loucos. Porque não se trata a única e verdadeira divindade que há de uma forma tupetuda, arrogante, desprezível e escarnecedora. Não se lida com Deus desse jeito. Os homens na face da terra perderam a noção do perigo. Perderam a noção do perigo. O salmista, através do salmista, Deus fala: pensavas que eu era teu igual? Pensavas que eu era teu amiguinho, teu coleguinha? Eu sou o Deus, o poderoso Deus, o que rege as estrelas, o que rege as galáxias, o que põe limite às ondas do mar. Eu sou o Deus que tudo governa. E o homem o que é? O homem o que é? Só isso, que hoje está aqui de pé, cheio de opulência, cheio de vaidade, cheio de adjetivos, e amanhã está estendido num caixão, apenas o seu invólucro ali, exposto, a alma já se foi, e aquele corpo que serviu para tantas tarefas, tantas atividades, já não se move mais. Porque a vida se foi. Por que a vida se foi? Porque o dono da vida a subtraiu para si. O tempo de cada um está contado. Deus vira para Beltsazar naquela noite, ele diz: a última mensagem para você. O teu tempo acaba aqui. Foste pesado na balança celestial e fostes reprovado diante daquele que é justo juiz. Não há mais esperança para ti. Eu preciso ressaltar, para finalizar, só isso. Toda essa revelação não mudou em nada o destino já definido para Beltsazar. Então essa revelação era para mim e para você. Era para nos alertar. É para nós entendermos. O que eu sei sobre Deus é responsabilidade minha da agora para frente. Eu não estou assumindo compromisso com nada, não. Eu não sou membro de igreja nenhuma, eu não presto satisfação a pastor nenhum, eu visito igreja, eu estou assim, eu vou de del em del, cada domingo eu estou no lugar. Eu prefiro assim, é mesmo? No dia que também eu não quero ir para a igreja, eu vou para o boteco. No dia que eu não quero ir para o culto também, eu vou para a balada. Eu sou assim, eu não estou afim, não estou, eu estou afim, eu estou, é assim que eu funciono. É mesmo? Tudo bem. Só tem um detalhe: alguma coisa eu e você já sabemos sobre ele. Alguma coisa nós já sabemos sobre ele. Amém? Nós sabemos tudo sobre ele? Não. Mas alguma coisa nós já sabemos sobre ele. E o que nós sabemos sobre ele deveria ser suficiente para colocar freio em nós todo santo dia.
toda hora, em todo lugar. O que nós sabemos sobre Ele deveria ser suficiente para fazer com que nós tivéssemos um pouco mais de atitude com nós mesmos. E hoje organizarmos a nossa vida de uma tal maneira que nós não estivéssemos propositadamente provocando a santidade desse Deus que nós já sabemos quem Ele é. Estamos nos aproximando do fim de semana mais perverso nessa nossa nação. Fim de semana onde vai se fazer a festa da carne, onde ninguém ganha nada com isso, senão os governos que vão lucrar tanto com os impostos de produtos que vão ser vendidos, de produtos que vão ser consumidos, e os governos não estão nem aí se famílias vão para o beleléu, se reputação vai para o beleléu, se saúde vai embora, sabe? Os governos não estão nem aí. Porque tudo que importa nesse mundo mercantilista que nós vivemos é o dinheiro. Tudo que importa é o quanto que vai render essa festa à carne. É só isso que importa. Por que tanta propaganda? Por que tanto convite? Por que tanto colorido? Por que tanta impressão de que a coisa é assim? É irresistível, é a coisa mais maravilhosa da terra. Quando todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que não é, porque os boletins policiais, no final das contas, falam a verdade. As pesquisas, no final das contas, falam o resultado da festa. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Isso não é implicância de religioso, não. Todas as pesquisas dos sistemas, das polícias, no final desses feriados, vão contar para nós. O que resultou isso tudo? Só destruição. Só destruição, violência, morte, lares destruídos, filhos dos outros destruídos, uma confusão de todo tamanho. Mas os governos não estão nem aí. Porque o que importa nessa máquina, cujo combustível é a moeda, o que importa é a moeda. Se vai dar lucro, se vai entrar dinheiro, eles não estão nem aí. E o nosso povo, que tem informações mais do que suficientes sobre Deus, para não colocar o pé nesses ambientes. E eu não estou falando dos religiosos apenas. Eu estou falando de uma nação altamente evangelizada. Eu estou falando de uma parcela de maioria absoluta de brasileiros que tem acesso à Bíblia Sagrada, que tem acesso à pregação do Evangelho via rádio, televisão, CD, DVD, YouTube, ou portas de igreja que são abertas em tudo quanto é esquina, graças a Deus nesse Brasil. Informações a respeito dele, esse povo tem. Mas age como se não tivesse. E dizem para si mesmos: eu posso ir, eu posso ir. Quem não pode são os crentes. Os crentes são proibidos de ir, porque eles fizeram um compromisso de obedecer Jesus Cristo. Por isso que eles não podem, mas eu não fiz esse compromisso. Então eu posso ir. Eu ainda não fiz o curso do batismo, estou esperando o carnaval passar, porque vai ser meu último. Que eu sei que depois eu não posso mais ir lá. Então eu vou esperar, depois que passar o carnaval, aí eu vou entrar nesse negócio, porque vai ser minha despedida. Não, eu só frequento igreja, gosto bastante. Venho rigorosamente 3 vezes na semana, mas não vou batizar, não estou comprometido. Eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Tudo bem. Não parece que está tudo bem? Parece que está tudo bem. Parece que ele não tem outra saída, senão recuar e se sujeitar a essa escolha, a essa decisão. E aquele conhecimento que ele vai transmitindo, através das pessoas que ele levanta, ora aqui, ora ali.
Tudo isso negligenciado, tudo isso tratado como se nada fosse. E parece que não há o que ele possa fazer, porque ele vai cobrar o quê? A pessoa não tem compromisso com ele realmente. Ela oficialmente não assumiu nenhum compromisso de lealdade a ele, de obediência a ele. Então parece que já que ela não assumiu o compromisso de lealdade a ele, apesar do que ela já sabe sobre ele, ela pode viver do jeito que ela quiser e fazer o que ela quiser nessa terra. Parece. Mas eis o exemplo de Beltsazar. Ele não tinha nenhum compromisso com Deus, tinha? Ele tinha se convertido? Ele tinha assumido o compromisso de obediência, de lealdade a Deus? Não. O que ele tinha? Ele tinha conhecimento. E diante de Deus, quem tem algum conhecimento é responsável. Diante de Deus já é responsável pela maneira como lida, como age nessa terra, agora que tem o conhecimento. O conhecimento de Deus é freio na vida do ser humano, ou deveria ser. O que põe freio na nossa vida não são ameaças de pais, de cônjuges, de pastores. Não, o que põe freio na nossa vida é o temor a Deus. É o conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz, de como Ele é. É saber que apesar das nossas imperfeições, Ele nos ama. Apesar de ser santo, santo e santo, e nós tão inadequados, Ele nos deseja na comunhão dEle. É saber que nós não podemos ser tão arrogantes ao ponto de desprezar uma oferta como essa e dizer: Senhor, apesar do Senhor valer tão mais do que eu estou te dizendo, não, muito obrigado, eu não vou querer. Não, Senhor, eu não posso te dizer isso, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu sou o mais privilegiado na face da terra, porque eu posso não saber nada nessa vida, mas eu sei a coisa principal. Eu sei que Tu és Deus, eu sei que não há outro além de Ti, eu sei que Tu és a rocha da minha vida, eu sei que Tu és o poderoso Deus de Israel e o Deus da igreja. O que eu sei de Deus tem que pôr freio na minha vida. Isso não é brincadeira. Beltsazar mandou trazer as coisas de Deus e tratou aquilo de forma desonrosa, abusiva. Quem poderia deter aquele homem na terra? Ninguém, nenhum ser humano. Mas não é só gente que está na terra, não. Quem falou que é? Ah, é verdade, tem demônio também. Mas não foi demônio que foi lá confrontar o Beltsazar, não. Foi aquele que domina sobre demônios. Ali o próprio Deus manifestou a sua presença. Maravilha! A presença de Deus quando se manifesta, não é? Nem sempre. O que você acha depois disso tudo? É uma maravilha quando a presença de Deus se manifesta, meus irmãos. Naquele dia a presença se manifestou naquele recinto. Um recinto de tantos abusos, tanta libertinagem, um recinto de tanta afronta à santidade de Deus, pois ali se manifestou a presença do sublime e do poderoso Deus. Mas Ele não chegou ali para curar, Ele não chegou ali para libertar, Ele não chegou ali para abençoar, Ele não chegou ali para livrar, Ele chegou ali para acertar as contas. Com alguém que talvez pensasse assim: ele não tem nada a cobrar de mim, porque eu não tenho aliança com ele, eu não tenho compromisso nenhum com ele. Ele tem que cobrar dos crentes, coitado dos crentes. Eles é que têm aliança com Deus e tem que andar pianinho, senão ele vem cá e aperta com eles. Os homens ainda não entenderam nada. A terra é do Senhor, a espécie humana é do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é Deus. Um dia todos os lábios confessarão: Tu és Deus, só Tu és Deus, não há outro além de Ti. Um dia toda língua dirá isso. Embora uma grande quantidade dessas línguas não conseguirão, depois desta confissão, a sua remissão, porque o tempo da remissão já terá passado para elas. Que o Espírito Santo de Deus esteja tratando conosco aqui nessa noite. Alguém está entendendo a mensagem de Deus para nós? Não importa o que todos fazem, eu não sou responsável pelo que todos fazem. Deus não vai me pedir conta do que todos fazem, Deus vai me pedir conta do que eu faço. Deus vai te pedir conta do que você faz.
Porque se nós temos adquirido conhecimento de Deus, isso é freio na nossa vida. Por favor, fique de pé no seu lugar. Se você teme a Deus, fica de pé no seu lugar. Se o seu coração reconhece a grandeza de Deus, se diante dele você sabe quem você é, apenas pó, então você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça e vai deixar a sua alma se encher de adoração a esse Deus. Aquilo que Belsazar fez foi uma afronta que ninguém podia obrigar ele a parar de fazer, senão o Deus de toda a glória. E Deus desceu naquele salão aquele dia, e ele não quis falar com a multidão, ele falou com um só, e o que ele tinha para dizer: o teu tempo acabou, as oportunidades para você acabaram, você nunca mais vai afrontar o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Deus disse para ele. Deus está aqui neste lugar, Deus está falando comigo e com você. O tempo das oportunidades ainda estão abertos para mim e para você. Deus ainda está nos dando oportunidades de viver diante dele com um pouquinho mais de temor e de respeito. Respeitar a Deus é em todo lugar e toda hora. Não é só dentro da igreja, não é só na hora do culto, é na nossa vida diária, é nos nossos relacionamentos, é em todas as nossas práticas. O respeito a Deus é freio na nossa vida, porque Ele não é um qualquer, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, para você não se distrair com nada, mas dê lugar ao doce Espírito de Deus. Deixa a sua alma se expandir, para que o poder de Deus domine todo o teu ser. Deixa a glória de Deus invadir a sua alma, o seu coração. Deixa Ele te mostrar com quem você está lidando aqui nesse lugar. Não é com o pastor Roberto, não é com a pastora Elza, não é com nenhum dos pastores que aqui ministram, poderosamente usados por Deus. Não é com nenhum dos obreiros que oram impondo a mão sobre a sua cabeça. Neste lugar quem lida contigo é o doce Espírito de Deus. Que o domínio do Espírito esteja sobre mim, que Ele esteja sobre você. Você é um santo de Deus. Adore-o, adore-o. Engrandece o nome dEle. Edifica o altar da sua alma para Ele. Deixa que o louvor flua dos seus lábios. Elogia o teu Deus. Engrandece o nome dEle. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Te exalta, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Aleluias! Só Ti, Senhor. De Deus,
o doce Espírito de Deus, como labareda de fogo, Ele quer nos incendiar nessa noite. Aleluias! Poderoso na nossa vida, Senhor. Suas mãos, adora. Aleluia, só a ti, Senhor. A nenhum outro, só a ti. Seja exaltado por esse povo, Deus. Aleluia. Senhor, que toda a terra adore, que toda a terra exalte o teu nome, que em toda a terra se torne conhecido o teu nome, que todos os povos entendam, que todos os homens aprendam que não há outro como tu, que só tu és Deus, que todas as forças retrocedem diante da tua glória e do teu poder, que todos os homens, os grandes e os poderosos nessa terra cheguem ao entendimento que não há ninguém como tu, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é cheio de glória, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é Deus da glória. Nós te exaltamos, Senhor, a tua igreja te exalta, Senhor, pelos teus feitos maravilhosos, a tua obra é sublime, a tua obra é sublime. Nós te amamos, Jesus, todo o nosso ser te engrandece, Senhor, porque o Senhor veio na nossa vida, o Senhor entrou na nossa história, o teu poder tem operado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós não queremos outro Deus, nós reconhecemos tua grandeza, Pai, todo o nosso ser te exalta. Bendizemos a ti, Senhor. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Diga para Ele que essa vida não é sua, é dele. Você tem coragem? Diga para Ele. O tempo que resta você não sabe, mas diga para Ele: é teu, Senhor. O tempo que resta será para te amar, Jesus. O tempo que resta será para colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. O tempo que resta será para exaltar o teu nome. O tempo que o Senhor me der será para dizer que tu és o primeiro, tu és o primeiro, tu és o primeiro. Seja exaltado, seja exaltado, ó Deus Todo-Poderoso. Igreja, ora, é tempo de quebrantamento, é tempo de humilhação, é tempo de prantear diante de Deus. Abre a tua boca nessa noite, abre a tua boca e reconheça
nessa noite. Traz restauração, Deus. Toca, Senhor, para curar. Toca para libertar. Toca para sarar o teu povo, Senhor. Enche esse lugar, ó Deus, da tua glória, da tua presença, não para nos consumir, mas para nos restaurar, para colocar de pé aquele que está caído. Recebe, Deus, a nossa oração. Não nos rejeite, não nos rejeite. Tem misericórdia, Deus. Ora, fala com Deus essa noite. Te põe de pé na presença de Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor com as tuas palmas? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que essa palavra, meu irmão, fique no teu coração. Pais, olha para mim, pais e mães, nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de ensinar os nossos filhos, desde a sua meninice, a temer ao Senhor. Não podemos permitir que os nossos filhos, dentro desse recinto aqui, possam escarnecer de Deus com as suas atitudes erradas. Às vezes a gente observa que o menino está fazendo errado, a menina está fazendo errado, e os pais não corrigem seus filhos enquanto há tempo ainda. Porque nós que estamos vivendo essa geração, nós podemos ter a importância de ouvir essas palavras, irmãos, e as colocar em prática, mas os nossos meninos precisam ouvir e entender. Gosto tanto de ver às vezes uma criança num recinto como esse, ouvindo essas palavras, e entender, meu irmão, que nós precisamos reverenciar a Deus dentro da sua casa e fora dessa casa. Há um tratamento ainda que Deus está estabelecendo no meio do seu povo, e o tratamento se chama quebrantamento. E quebrantamento não é para qualquer um, não, é para crente. Não é para aquele que vive aqui de uma maneira e vive lá fora de outra. Quebrantamento é para servo de Deus, que não faz com que a sua cerviz permaneça do mesmo jeito. Quando Deus falar contigo, se quebrante diante dele, porque nós somos vaso, e vaso de barro, e vaso que ele quebra, ele amassa e faz de novo, porque ele quer que eu e você possamos nos submeter à sua autoridade, ao seu senhorio, e nós sermos, irmãos, joias raras dessa terra. Uma palavra como essa que tem sido pregado, e tantas outras que têm sido pregado, não é para ninguém que está lá fora não, meu querido. Pregar uma palavra dessa lá fora é como jogar pérolas aos porcos. Eles vão pisar e farão como os cães, virão e vai despedaçar quem está fazendo isso. Essa palavra é para você, que nessa noite se encontra nesse lugar e é verdadeiramente um adorador, um filho de Deus. Amém, irmãos? Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está trabalhando conosco, irmãos. Deus está levando essa igreja a sério. Deus precisa que esse povo entenda que Ele é mais do que a gente acha que Ele é, abençoador. Não, meu irmão, Ele não é só abençoador não, Ele é o nosso Pai. Um Pai poderoso, um Pai que já preparou um lugar para os seus filhos morar. Mas comece agora o treinamento. A igreja é o primeiro treinamento para um dia nós morarmos lá no céu. E que nós possamos passar por esse estágio, mas passar aqui, de maneira a que essa unidade, o corpo de Cristo, não se desfaça, mas permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos,